partir de agora, o Código vai nos trazer limitações ao poder de tributar, limitações a essa competência tributária dos entes. Primeira delas, artigo 9º. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, primeiro, instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça, ressalvado, quanto à majoração, o disposto nos artigos 21, 26 e 65. Então, isso daqui a gente chama como um princípio da legalidade. Não posso instituir ou majorar, estabelecer ou aumentar um tributo que não esteja previamente previsto em lei. Só posso fazer isso por meio de lei, do instrumento normativo lei. E o próprio texto nos traz 3 exceções. Vamos ver quais são. Exceção do artigo 21. Fala que o poder executivo pode alterar as alíquotas ou a base de cálculo do imposto sobre importação. O poder executivo não é o poder que faz leis. Quem faz leis é o poder legislativo. Então, se está dizendo que o poder executivo pode alterar alíquotas e base de cálculo do imposto de importação, ele poderá fazê-lo sem que seja por meio de lei. E o poder executivo, em regra, faz isso por meio de decreto. Essa é a primeira ressalva ao princípio da legalidade previsto no artigo 9º do CTN. A exceção a que se refere o artigo 26 é o mesmo caso no imposto de exportação. O artigo 26 nos fala que o Poder Executivo pode alterar a alíquota ou base de cálculo do imposto sobre exportação. O Poder Executivo não o faz por meio de lei, o faz por meio de decreto, que é outra categoria, outra espécie normativa. Então, também é uma exceção ao princípio da legalidade. A exceção do artigo 65 é o mesmo caso para o IOF. O Poder Executivo poderá alterar a alíquota ou base de cálculo do IOF, não por meio de lei, mas por meio de decreto. Recapitulando, o artigo 9º traz limitações ao poder de tributar, limitações à competência tributária. A primeira delas é a limitação da lei. Para instituir ou majorar um tributo, eu preciso fazê-lo por meio de lei, exceto nos casos do imposto de importação, exportação e IOF, que o Poder Executivo pode fazer por meio de decreto, tanto em relação à alteração da alíquota, quanto em relação à alteração da sua base de cálculo. 2. Cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda. Aqui, nós temos o princípio da anterioridade de exercício. Eu não posso instituir um tributo num ano, num exercício financeiro e cobrá-lo no mesmo exercício financeiro. Eu preciso observar a mudança de exercícios entre a instituição e a cobrança do tributo. Ou seja, o tributo que eu instituo no ano de 2023, eu só posso exigir do contribuinte a partir de 2024. Isso é o princípio da anterioridade de exercício previsto no inciso 2º do artigo 9º do CTN. 3. Estabelecer limitações ao tráfego no território nacional de pessoas ou mercadorias por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Não posso coibir a passagem de pessoas ou coisas, nem entre um estado e outro, nem entre um município e outro. Não posso cobrar tributos nessa passagem. A liberdade de tráfego é o princípio previsto neste inciso. Não posso limitar o tráfego de pessoas e coisas por meio de tributo. E aí você pode me perguntar, mas eu pago pedágio para atravessar as cidades. Eu pago um valor, o meu tráfego está de fato sendo limitado. Pois aí eu tenho que te dizer, pedágio não é tributo. Pedágio é o preço cobrado por uma empresa que presta um serviço de manutenção de vias. Essa empresa pode ser pública, mas isso não significa que é um tributo. O pedágio não possui os elementos necessários para ser classificado como tributo. Por isso que o pedágio não fere o princípio da liberdade de tráfego trazido pelo CTN. O pedágio é outra categoria de cobrança, que nada se relaciona com o nosso tributário. 4. É vedado
cobrar impostos sobre o patrimônio, a renda ou serviços uns dos outros. Uns dos outros quem? Os entes uns dos outros. Então, a União do Estado, o Estado da União, município, Distrito Federal, essa mesma vedação também está na Constituição Federal e a ela a gente chama imunidade recíproca. Entre os entes deve haver a reciprocidade dessa imunidade. A gente não cobra uns dos outros, os impostos uns dos outros. B. Também é vedado cobrar impostos sobre templos de qualquer culto, a fim de preservar a liberdade religiosa. C. O patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na seção 2 desse capítulo. Essa imunidade também prevista na Constituição Federal é aquela que recai sobre pessoas específicas. Quais pessoas? O Sindicato dos Trabalhadores, os partidos políticos, as fundações. Essas pessoas em específico, quando estiverem de acordo com as regras previstas tanto na Constituição quanto aqui no CTN, também serão livres do pagamento de impostos. Perceba, essa categoria do inciso 4 está falando especificamente da vedação de cobrar impostos. Impostos é um dos tipos de espécies tributárias que existem. Nós temos 5. E aqui a gente está falando, é proibido, é vedado os entes cobrarem impostos sobre, e aí já falamos, primeiro, sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, imunidade recíproca, sobre os templos de qualquer culto, ou seja, para garantir a liberdade religiosa das pessoas, e C, sobre patrimônio, renda ou serviços dessas pessoas listadas, partidos políticos e suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e instituições de assistência social sem fins lucrativos. A linha D, sobre o papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. E aqui a ideia, o intuito é não cobrar impostos sobre livros, jornais, tudo que veicula uma ideia nova e que representa a sua liberdade de expressão de alguma forma. A gente sabe que hoje liberdade de expressão não está tão vinculada ao meio físico, mas à época a ideia era preservar a liberdade de pensamento, das ideias circularem na sociedade. Por isso, retirava-se a possibilidade de cobrança de impostos sobre o papel destinado à impressão de jornais, periódicos e livros. E essa mesma imunidade prevalece até hoje. Inclusive, abarcou os meios eletrônicos de reprodução. Os livros continuam gozando dessa imunidade e os e-readers e os e-books também gozam da mesma imunidade, porque a ideia, o intuito é preservar a liberdade da informação, disseminar o conhecimento pela sociedade. Agora nós temos 2 parágrafos importantes aqui no artigo 9º. Parágrafo 1º. O disposto no inciso 4 é esse que fala das vedações dos impostos que a gente acabou de ler, não exclui a atribuição por lei às entidades nele referidas da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da prática de atos previstos em lei assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. Caso uma igreja que é beneficiária dessa possibilidade de não pagar impostos sobre os seus bens, serviços e patrimônio, caso ela tenha um funcionário registrado, ela precisa reter o imposto de renda na fonte, por exemplo. É um dever dela enquanto pessoa jurídica. A dispensa legal dos pagamentos dos seus impostos não a exime do dever de reter na fonte esse imposto sobre o pagamento que ela faz para o seu funcionário. Também não a exime de nenhuma outra responsabilidade acessória, de nenhuma obrigação tributária, de nenhuma obrigação administrativa burocrática. A exime única e exclusivamente do pagamento de impostos sobre as suas atividades.
É isso que o parágrafo 1º está nos dizendo. Parágrafo 2º. O disposto na alínea A do inciso 4, que é aquele que fala sobre os entes cobrarem uns dos outros impostos sobre patrimônio, renda e serviços, aplica-se exclusivamente aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo e inerentes a seus objetivos. Ou seja, patrimônio, renda e serviços de terceiros que porventura estejam sendo executados no âmbito dos entes políticos não serão abarcados por essa dispensa legal do pagamento de impostos. Artigo 10º. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que importe distinção ou preferência em favor de determinado estado ou município. Este é o princípio da uniformidade geográfica. É necessário que, quando a competência estiver na União, ou seja, quando eu estiver falando de um tributo que vai ser instituído para o país inteiro, essa instituição tem que ser de forma uniforme. Os tributos federais devem ser instituídos igualmente a todos os estados e a todos os municípios por todo o território nacional, sem distinguir as pessoas que vão pagá-lo. Artigo 11. É vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou do seu destino. Princípio da vedação da diferenciação do tributo em relação à origem ou à destinação daquele bem. Não importa se o veículo foi produzido no exterior ou no Brasil. O fato gerador do imposto que a gente paga por ser dono de um veículo, IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, deve ser o mesmo em termos de alíquota para os dois veículos. Não importa a sua origem, tampouco para onde ele vai. O fato gerador acontecendo, a alíquota deve ser a mesma. Ainda que o valor que o contribuinte vai pagar possa ser diferente, porque a base de cálculo pode ser diferente. O que isso significa? Não os critérios da base são diferentes, mas o quanto vale, qual é o valor venal desse bem importado e qual é o valor venal desse bem nacional. Pode ser diferente, nesse caso o preço que vai sair do bolso do contribuinte pode ser diferente. Tudo bem, isso não significa uma infração ao princípio da não diferenciação. Seria uma infração a este princípio? Seria eu cobrar alíquotas percentuais diferentes para um veículo que vem de fora e para um veículo que foi produzido aqui. Então, o artigo 11 está nos dizendo que estados, Distrito Federal e município não devem diferenciar os bens pela sua origem ou pelo seu destino. Devem estabelecer alíquotas iguais para todos, independentemente deste elemento.